Bom dia, igreja, bom dia quem está aí nos acompanhando online. Estamos bem ativos online agora. Se você não me segue, tá perdendo. Tá muito legal. Eu estou com a companhia agora cuidando das minhas redes sociais, porque eu não gosto de redes sociais. Então nunca fiz nada lá porque eu não fico lá, não tenho muita paciência. Mas agora tem uma companhia no Brasil cuidando das minhas redes sociais. Então, e outra, se tiver coisa errada lá, reclama do pastor, não, eu falo com eles, tá? Então você já sabe aí, vocês estão me assistindo aí, eu estou de olho, viu? Glória a Deus. Meu nome está aí na tela para quem não conhece, mas hoje eu quero começar contando uma história. E essa história tem a ver, o propósito dela é quanto vale o seu trabalho. É a história de um homem chamado Carl August Rudolf Steinmetz. Ele nasceu no 9 de abril de 1865 em Breslau, Alemanha, hoje Polônia. Se você ouvisse, eu quero que coloque a foto dele aí, você não ia ficar muito impressionado com esse homem, porque ele tinha uma deformidade física, ele tinha nanismo, ele era corcunda, por causa do seu 1,20 m de altura, as suas mãos, pernas pareciam curtas e a sua cabeça grande. E por causa disso, com certeza, mesmo naquela época, ele sofreu bastante preconceito. Mas ele era um homem genial, ele era uma pessoa brilhante. E com o passar dos anos, no seu país, na Alemanha, ele começou a se destacar na área de engenharia. Um cara muito inteligente. Ele tinha um posicionamento político que foi trazendo um certo desconforto e problema para ele continuar na Alemanha. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Às vezes o seu comportamento, o seu posicionamento político pode gerar problemas para você. E com isso ele foi então convidado a sair do seu país. Ele teve que sair de lá, deixar o seu país e veio para o país que abre as portas, né, para todos, que é os Estados Unidos da América. E quando ele chegou nos Estados Unidos da América, ele teve dificuldade. Se você acha que a imigração aí hoje é difícil, naquela época era muito mais difícil, porque julgava pela aparência também. Eles olharam aquele homem e pensou assim: esse homem, o que ele tem para oferecer para essa nação? E a sorte dele é que um amigo estava viajando com ele e intercedeu para o Carl, e ele pôde entrar. Ele falou: olha, esse cara é um brilhante. Esse homem tem uma mente brilhante. Ele é conhecido como o pequeno gigante no seu país de origem. Com isso ele entrou, chegou aqui em Ellerslie Island em 1888 e ficou nessa região por um tempo. Em 1901 ele recebeu o título honorário pela Universidade de Harvard e concluiu seu doutorado no Union College em 1903. Mas a história desse homem começa a mudar depois de um tempo. Ele era entre os cientistas uma das mentes mais brilhantes que estava nesse país. Naquela época, um outro gênio também da criação, conhecido como Henry Ford, o criador dos carros, estava tendo problema na sua recém-inaugurada empresa. Estava tendo problema em nenhum dos geradores gigantes da sua empresa. Ele já havia chamado várias pessoas para tentar resolver o problema e não conseguiu, até que chegou ao seu ouvido a respeito de Carl e ele o chamou para a sua empresa. Ele chegou lá porque tinha problemas, né, físicos, pediu uma cama, um colchão, se deitou e ficou observando o que os engenheiros estavam fazendo na empresa de Henry Ford. Ele falou: me dê uma caneta, ou um lápis, né, um caderno e um giz. E ele ficou por 2 dias observando o que estava acontecendo com os geradores e também com os engenheiros, como trabalhava. Depois de um tempo, ele subiu nesse grande gerador, fez um X com um giz e disse aos engenheiros: remova essa tampa, tire um pouco das placas, trabalhe na rebobinação desse gerador que ele vai funcionar. E foi isso que eles fizeram. E o gerador voltou a funcionar perfeitamente. Henry Ford ficou emocionado e impressionado com aquele homem, até que ele mandou a conta. Uma conta de $10 mil, o que equivale hoje a $165 mil.
Quantos de vocês ganham $165 mil por 2 dias? Levanta a mão que eu quero que você dê o dízimo hoje. Quantos gostariam de ganhar $165 mil em 2 dias de trabalho? Oh, glória a Deus. Henry Ford ficou, uau, que maravilha que ele resolveu, mas 2 dias esse homem me cobra $165 mil, o que equivale a hoje $10 mil. Ele, olha, mandou lá um recado para ele e disse: que bom que você consertou, mas você poderia me explicar por que $10 mil melhor, detalhadamente? Ele, de punhos, escreveu de volta a conta. Ele disse: por fazer um X com um giz no gerador, $1. Por saber onde fazer o X, $9.999. Harry ficou mais uma vez impressionado com a sua capacidade e pagou. Isso aconteceu comigo várias vezes quando eu trabalhei com carros. Carros chegavam na oficina e eu observava o que estava acontecendo, depois de ter passado por dealer e outros lugares, ou outros mecânicos. E eu chegava rapidamente, diagnosticava o carro e dizia: olha, o problema é esse. E cobrava a pessoa ali os $150, $200 pelo diagnóstico. Ela falou: mas você gastou 10 minutos. Exatamente. Você está pagando pelo meu conhecimento e não pelo meu tempo. Quando nós trabalhamos com o dom que Deus nos deu, nós com certeza seremos mais bem remunerados. Hoje nós continuamos a nossa série Em Deus Confiamos. E quantos estão sendo abençoados por essa série? Amém? Nós estamos utilizando o nome em inglês de Trust, T-R-U-S-T, e cada semana estamos olhando no acróstico para falar de um tema. E muitos pensam que esses assuntos não são espirituais, mas como a própria vinheta mostra, há mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre finanças. E Deus sabe, se nós não tivermos uma compreensão correta a respeito de finanças, nós vamos nos perder na vida. O dinheiro vai nos dominar e a gente vai viver a vida inteira frustrados atrás de dinheiro. Então é muito espiritual falarmos sobre finanças na igreja. E nós estamos então utilizando o Trust. Primeira semana, T em inglês é Think Correctly About Money. E o Beto nos trouxe essa mensagem de forma fabulosa. Foi um dia espetacular. E a ideia era que você comece a pensar corretamente a respeito de dinheiro. E lá ficou bem claro, usando Mateus 25, que todos os recursos que estão nas nossas mãos vieram de Deus. E nós iremos prestar contas a Deus do que temos recebido. Semana passada eu falei a respeito de fugir das dívidas. Quantos estão trabalhando nisso? Glória a Deus. Trabalhando, pastor, não falei amém porque eu não tenho dívida. Glória a Deus pela tua vida, não adquira, elas vão ser um problema. Só como aqueles leopardos. Tem uma pessoa que chegou em mim: pastor, eu gostei da ilustração, não gostei daquele negócio de chamar a gente de gazelo. Você não pegou a mensagem é somente para você fugir no que você puder das dívidas, amém? Mas eu entendi o seu pensamento machista. A mensagem de hoje nós vamos falar sobre use os seus dons. Vire para a pessoa, eu sei que você odeia fazer isso, mas eu faço para você memorizar. Fala assim: Deus quer que você use os seus dons. Aleluia. Você tem um dom. Todos vocês têm um talento. E se não tiver nenhum talento, vai para a mídia. Eu não podia perder o joke. Não tenho talento, mídia te espera. Vamos ler um texto que está em Gênesis capítulo de número 2, verso 15. Eu tenho projetado, mas é um texto bem conhecido. Esse texto vai nos dar uma base importante para o que iremos falar hoje. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e cuidar dele. Vou repetir: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo, preste atenção nisso, e cuidar dele.
Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de algumas verdades que nós precisamos de ter em nossas vidas. E essas verdades virão de encontro a muitas mentiras que nós muitas vezes estamos absorvendo e tendo em nossos comportamentos. Nós precisamos falar dessas verdades porque elas irão reestruturar a nossa vida em relação ao ganho diário que Deus tem para nós. Observe que o jardim do Éden era o paraíso, era o lugar perfeito. Era o lugar onde Deus havia feito para que o homem habitasse. O lugar perfeito. O lugar onde Adão e Eva estavam em perfeita harmonia com Deus, um com o outro e com os animais e com a natureza. O lugar perfeito. Observe que essa passagem nos conta a história de Deus criando os seres humanos em sua perfeição, e isso antes dos homens se rebelarem contra Deus. O que é importante a gente observar aqui, que esse relato é antes do quê? Do pecado. Ele antecede a queda. E como parte do paraíso, e aqui é onde vai mudar a chave dentro de muito isso aqui hoje. Dentro da parte do paraíso, do lugar perfeito, do plano de Deus, um lugar de perfeita harmonia, existia algo chamado trabalho. Trabalho. Muitas vezes nós brincamos que o trabalho é uma maldição. Quantos já falaram isso antes? Ah, seja sincero. Eu não sei por que Eva foi pecar. Olha, a gente tem que trabalhar. Vamos compreender isso melhor. Mas a Bíblia nos ensina o oposto. O trabalho é parte do plano perfeito de Deus. O que nos leva à primeira verdade. Qual é a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês hoje? O trabalho é um presente. Diga bem alto. O trabalho é um presente. A atitude do ser humano que encara o trabalho como um mal necessário é um dos grandes problemas das sociedades em geral. É um dos grandes problemas que nós enfrentamos, porque eles enxergam aquilo que é uma bênção como uma maldição. Eles enxergam aquilo que é algo de Deus para nossas vidas como algo da consequência do pecado e do maligno. Queridos, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu tive pensando, só existe, na minha concepção, 4 maneiras de ficar rico ou ganhar dinheiro. Se alguém me lembrar de outra, me ajuda agora, vocês pregam comigo. A primeira delas é roubando. Verdade? A pessoa pode ficar rica, ganhar dinheiro roubando. Tem uns ficando ricos roubando. Ladrões roubam de outros. A segunda maneira que eu descobri que pode se ganhar dinheiro é ganhando um prêmio. Se você já ganhou um prêmio aí, me avisa também, estou precisando de falar contigo. O Beto falou, se você depois daquela mensagem, orando a Deus para ganhar na loteria, pelo menos começou a jogar, glória a Deus, vai que dá certo. Ganhando um prêmio. Segunda maneira, não é? Terceira maneira, herdando. Uma herança que você recebeu. É uma outra maneira de se ganhar também dinheiro. Não tive essa sorte. Casei com uma mulher que eu pensei que ia dar o golpe. O pai dela gastou tudo. Não deu sorte. Mas você pode ganhar dinheiro herdando. E a última, que eu acho que a maioria de nós está correndo atrás, já que não é ladrão, não joga na loto, não herdou de ninguém, não casou com ninguém que está herdando, é trabalhando. Amém? É trabalhando. Tem outra maneira que eu descobri, são essas 4 maneiras de se ganhar dinheiro. Portanto, na maioria de nós será através do trabalho que iremos ganhar a tão sonhada estabilidade financeira. No capítulo seguinte que nós lemos aqui de Gênesis 2, eu quero ler com vocês, eu tenho projetado. Há um acontecimento que todos nós conhecemos, mas interpretamos errado, e aí onde a gente precisa mudar a mentalidade a respeito de trabalho. Capítulo 3, verso 17, agora sim falando da queda, pós-queda, da consequência da queda. Olha as palavras que estão aqui: maldita é a terra por sua causa.
O homem havia desobedecido a Deus, tomado do fruto, comido do fruto. Deus vai falar com o homem, com a mulher e fala: olha, vocês me desobedeceram, e por causa dessa desobediência, maldite a terra por sua causa. Com trabalho penoso você comerá dela todos os dias da sua vida. Preste atenção, porque o trabalho estava antes disso. O que mudou foi a intensificação do trabalho, a dificuldade no trabalho por causa da terra, o solo que foi amaldiçoado. Deus não amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoou o solo. A forma que nós iremos agora trabalhar está debaixo de maldição. Está difícil, está penoso. Imagine uma terra que antes não tinha espinhos, abrolhos, ervas daninhas. Agora a pessoa precisaria de tirar espinhos, ervas daninhas, tudo trabalho árduo por causa da maldição na terra. Então você pode pensar que o pecado dificultou o trabalho, mas não amaldiçoou o trabalho. Quantos estão me entendendo? Porque pecamos, a natureza está quebrada. Temos que trabalhar duro para torná-la frutífera. O que mudou é agora a intensificação que temos que colocar no trabalho, para que o solo dê fruto. A base então da nossa teologia para trabalho não pode ser Gênesis 3. Tem que ser Gênesis 2,15. E qual base é essa? O trabalho é uma bênção. Diga comigo, o trabalho é uma bênção. O trabalho é um presente. Nós não podemos ver o trabalho como uma maldição, porque senão vai ser difícil Deus te fazer prosperar, já que você não é ladrão, já que você não herdou nada, né? Então você vai ter que trabalhar. Tem que enxergar o trabalho de forma correta. É uma bênção. O trabalho é um presente. Devemos encarar o trabalho como um propósito de vida, não como uma carga para ser suportada. Adão, antes da queda, trabalhava. Ele cultivava o jardim, ele era jardineiro. Ele tinha uma função. A gente pensa que ele ficou lá fazendo nada. Não, ele trabalhava. Deus o colocou no Éden para cultivar e cuidar da terra. E não só isso, ele teve que dar nome a todos os animais. Imagina lá ele na rede, tranquilo, tomando água de coco. E Deus falou: levanta, filho, é hora de dar nome aos animais, porque a terra é sua. Você vai cuidar dela, você vai cultivá-la. Então ele tinha trabalho antes da queda. Só que era um trabalho muito mais fácil, sem o pesar da maldição do solo. O trabalho era, na verdade, um presente que Deus tinha dado a ele antes do pecado. Porque a atividade de trabalho é algo magnífico, queridos. Pastor, o senhor está falando isso, trabalho é difícil, mas você acha que é difícil? Pergunte a alguém que está desempregado se trabalhar ou não é bênção. Chegue numa pessoa que está sem trabalho, que chegou nesse país e não tem trabalho. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse país, queridos, qualquer coisa que falasse eu fazia. Não é isso que funciona, não é? Você começa a oferecer um trabalho para uma pessoa que chegou, não, tá bom demais, ótimo. Aí você fala, olha, vai ganhar tanto por hora, vai fazer isso, e nossa, de boa, nossa, maravilhoso. Por quê? Você estava desempregado. Passa um tempo, você começa a poder feito aquele trabalho, não é verdade? Começa a falar mal de quem te deu o trabalho, não é verdade? Começa até a trair quem te deu o trabalho, não é verdade? Ih, pastor, não vai por aí não, muda a mensagem. Tá bom. É bem por aí. Para quem está em trabalho, para quem está sem trabalho, sempre será uma bênção. Sempre será um benefício que ela recebe. O segredo de trabalhar na perspectiva bíblica é o que Colossenses 3:23 diz. Preste atenção no que esse texto diz. O que vocês fizerem, façam de todo o coração. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Você quer ter sucesso no seu trabalho? Imagine que quem é o seu verdadeiro patrão é Deus. Você quer ter sucesso no lugar que você está hoje? Comece a tratar o seu trabalho como um presente de Deus na sua vida. Queridos, é difícil, às vezes a gente que prega, a gente tem que usar os exemplos que vêm de nós ou pessoas mais próximas, mas as pessoas, vocês estão querendo ser novos, não é, temos que dar exemplos nossos. Eu não te conheço o suficiente e nem combinei com você para dar exemplo da sua vida.
Mas quando eu estava trabalhando, eu sempre estava de olho em fazer o meu melhor. Sempre fazer o meu melhor. Eu chegava no lugar, eu observava as coisas. E eu falava assim, bem, eu não sou o melhor, mas comparando com a forma que esses estão trabalhando, eu posso ser melhor que eles. É assim que era a minha forma. Eu trabalhei por 16 anos com carros. E nos últimos anos, eu me lembro que eu era o mais jovem, o único imigrante, mas eu era chefe de todos. Por que isso? Porque eu observei que eles não levavam o trabalho como eu tinha uma revelação diferente de trabalho. O que destacava não era o fato de eu ser melhor do que eles, era o fato de eu ter uma revelação do que era o trabalho. Eles entravam no trabalho, batiam ponto e faziam o que lhe era pedido, pago para fazer. Eu olhava o trabalho e quando não tinha o que fazer, eu inventava o que fazer. E eu gerava o que? Graça aos olhos do meu chefe. E com o tempo, o que foi? Vou pôr esse cara como o José do Egito. Vai governar sobre os demais. Vai ser ele. Então, queridos, pense no seu trabalho numa perspectiva bíblica. Amém? Pense no seu trabalho de uma forma correta. O seu trabalho é uma bênção de Deus. Na eternidade, nós prestaremos contas a Deus daquilo que fazemos com o nosso trabalho. Essa foi a mensagem da primeira semana. E eu oro que você possa estar cuidando bem do talento que Deus colocou na sua mão, amém? Enquanto você trabalha, você está cultuando a Deus. Isso é importante, cultuando a Deus. Porque você faz para Deus e não para os homens. O trabalho é bom, o trabalho é um presente de Deus. Primeira verdade, quantos podem dizer amém? Vamos para a segunda verdade de hoje. Eu tenho um texto que eu quero ler com você, parte dele agora e depois nós vamos continuar lendo, que é Romanos capítulo 12, verso 6. Temos, sujeito oculto, nós temos dons diferentes. Todos nós temos dons diferentes, de acordo com a graça que nos foi dada. Somente até aí, depois a gente continua lendo esse texto. No Novo Testamento há 3 listas de dons. E a gente teve essa semana uma conversa, eu, Beto e o pastor Enoch, e a gente estava trocando uma ideia sobre isso, e foi muito legal, que até a gente começou a brincar de algo que já está no meu coração já há um tempo. E aí a gente começou a falar, pô, está parecendo um podcast isso aqui. E eu disse para eles assim, olha, eu tenho uma ideia aí que já está sendo alimentada já há um tempo. Eu vou criar um podcast teológico, para a gente sentar e bater papo de teologia. Vai ser muito legal, eu creio que vai ser muito bom, amém? E a gente estava falando sobre essas três listas de dons que estão ali. E o Beto estava compartilhando um curso que ele pegou de pastores com Jack Hayford, não é? Jack Hayford. Achei muito legal, porque eu nunca tinha ouvido na forma que ele viu. Eu falei, olha, eu tenho uma separação diferente para essas três listas. E as 3 listas são as listas que estão em Romanos capítulo 12, versos 3 a 8. 1 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 11. E Efésios 4, 11 a 4. E eu disse para o Beto, olha Beto, eu sempre vi isso aí como os dons naturais, o primeiro, dons espirituais, o segundo, e dons ministeriais, o terceiro. E ele disse, olha, Jack Hayford trouxe uma revelação bem interessante para nós. Sim, o que você está falando é correto, mas os primeiros dons são os dons naturais, ou talentos naturais, habilidades naturais, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. São dons dados pelo Pai quando a gente nasce. Ele falou, são dons do Pai. O Pai te deu quando você nasceu. Deus colocou sobre você um dom. Eu achei super interessante essa visão do Pai. E ele falou, o segundo, e eu não tenho dúvida disso, é o dom do Espírito. São os dons de 1 Coríntios capítulo de número 12. Os dons espirituais dados por quem? Pelo Espírito Santo. E o terceiro, eu não tenho dúvida, porque está lá, ele deu, ele quem? Jesus, esses dons para a edificação do corpo. São os dons dados pelo Filho, os dons ministeriais. E temos então pelo menos, pode ter uma variação de palavras aqui, eu estou ali, mas pelo menos 21 dons na Bíblia. Dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Quais são eles? Os primeiros do Pai, de Romanos 12, o dom de servir, o dom de ensino, o dom de exortar, o dom de contribuir. Preste atenção, é um dom. Esse eu não tenho, pastor. O dom de liderar ou administrar, o dom de prestar ajuda, o dom de mostrar misericórdia. Esses são os dons naturais da lista de Romanos capítulo 12.
Quais são os dons de 1 Coríntios 12? Os dons espirituais, são 9 eles: o dom de profecia, o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento, o dom de fé, o dom de curar, de operar milagres, o dom de discernimento de espírito, de falar em línguas e de interpretar essas línguas. Esses são os dons espirituais. E temos também os dons ministeriais. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dons dados por Jesus para a edificação dos santos, para que todos alcancemos a estatura de varão perfeito, a saber, a imagem de Cristo. Então são esses dons, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12, 4, há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ou seja, todos os dons foram dados por Deus, nenhum é melhor do que o outro, nenhum é maior do que o outro, são dons dados por Deus de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Quantos podem dizer amém? Mas o problema do dom, eu digo problema, é porque muitos não entendem para que o dom existe. E esse era parte do nosso podcast, a gente estava conversando. Os dons, sejam eles naturais, sejam eles espirituais, ou sejam eles os ministeriais, nunca é para você mesmo. Você não recebeu o dom de cura para se autocurar. Eis que declaro que você está curado. Pode até acontecer, mas geralmente os dons é para edificação de outros. Deus te deu um dom para abençoar outros. Nós estamos no mundo com os dons que recebemos para abençoar o próximo. O dom não é para benefício próprio. O dom abençoa. Agora você, sem dúvida, ao exercer o seu dom, será abençoado. Amém? Você será. Por isso que é tão importante o corpo de Cristo. Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem o mesmo dom, mas juntos nós somos uma bênção uns para os outros. Juntos nós estamos aqui edificando, trabalhando e, fazendo com que a vontade de Deus prevaleça em nós. Vire para alguém e fale assim: eu preciso do dom que está em você. Eu preciso do dom que Deus colocou sobre a tua vida. Eu preciso desse dom. Por isso que, olha, preste atenção, você que está me assistindo em casa hoje. É hoje que você está em casa somente. Isso não pode ser a sua vida. Você precisa da igreja de Cristo. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de edificar a vida uns dos outros. O dom que você tem faz falta aqui. O dom que você tem será uma bênção neste lugar. Nós somos melhores quando estamos juntos. Dons para edificar os outros. Dons não são para nós. Isso nos leva à segunda verdade. Diga comigo: todos nós temos dons e talentos. Deus deu os dons e talentos. Ninguém nasceu sem dom. Seja um dom que nasceu com ele, ou seja um dom que Deus vai colocar na sua vida à medida que ele vai trabalhando em você. Dons espirituais e ministeriais principalmente. Você nasceu com um dom. Você talvez ainda não descobriu, e nós vamos te ajudar a descobrir o seu dom. Não existe desdondado. Não existe, nem a palavra, nem esse sentido dessa palavra louca que eu acabei de inventar. Eu sou desdondado, pastor. Não é, queridos. Nós vamos te mostrar que você não é, você tem um dom. Aleluia. Você tem dons e talentos. Isso me leva à terceira verdade de hoje. Vamos ler o restante do texto de Romanos 12 que eu falei com vocês. A primeira parte que eu li, verso 6, diz: todos temos diferentes dons, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é o dom de profetizar, então profetize de acordo com a sua fé. Se é de servir, então sirva. Se é de ensinar, então ensine. Preste atenção, se é encorajar, então encoraje. Se é de contribuir, então contribua generosamente. Se é liderar, faça-o diligentemente. E se é mostrar misericórdia, faça-o com alegria. A terceira verdade que eu quero mostrar para vocês é que somos mais eficazes quando fazemos aquilo que temos talento. Ou seja, você não pode correr o risco de fazer o que fez aquele homem da primeira mensagem: enterrar o seu talento. O texto é claro: se você contribua generosamente. Se você ensina, ensine. Você não pode esconder o seu dom.
Há pessoas no nosso meio que você sabe, Deus já te mostrou, e a gente vai falar um pouco sobre isso na aplicação de hoje, que hoje eu quero gastar mais tempo na aplicação do que na mensagem propriamente dita. E você está sentado em cima do dom que Deus te deu. Nós seremos muito mais eficazes, trazendo para a parte de remuneração. Quando você sabe o seu dom e você opera no seu dom, com certeza você se beneficiará disso. Lembra da história de Carl, que eu contei no início? Ele foi beneficiado com o dom que tinha. Havia vários problemas físicos na sua vida, mas ele tinha uma mente brilhante. E na sua capacitação, ele se deu bem. Então descobrir o seu dom é muito bom. A maioria de nós passaremos a vida fazendo algo que não temos dom nem talento. E isso é um problema, porque vai gerar o quê? Frustração. A gente estava conversando sobre isso e nós deveríamos passar boa parte das nossas vidas descobrindo o dom que temos, antes de sair por aí procurando um emprego. Eu acho que boa parte da alfabetização deveria acontecer, instrução deveria acontecer, mas depois deveria haver um tempo de testes e habilidades, principalmente nos mais jovens, para ver qual a aptidão, qual é a característica de cada pessoa. Há pessoas que são natas no esporte, gente. Queridos, eu morria de vergonha de falar que era brasileiro e o pessoal pensar que eu jogava bola. Eu sou péssimo de futebol. Péssimo, não, mas zero, porque não nasci. O pessoal que está fora do Brasil acha que todo mundo é um craque de bola, não é verdade? Oh, Brazilian, oh my God, let's play soccer. No, please don't. Assim como nem todo mundo lá é índio, nem todo mundo é craque de futebol. Não é essa visão que a gente quer, né, ter no mundo. Mas por muito tempo foi assim, está mudando, graças a Deus, porque eles são péssimos de bola hoje, né? Então está mudando. São horríveis. Quem nasceu aí mais jovem não sabe o que é futebol brasileiro. Então, queridos, nós deveríamos gastar um bom tempo descobrindo qual é o dom. E investir para ganhar conhecimento, agregar valores em cima do dom que nós temos. Trabalhar nisso quanto antes, para que assim a gente possa encontrar algo pelo menos que nos traga o que? Satisfação durante a vida. Diga a pessoa que está do seu lado: você será mais feliz, mais eficaz e ganhará mais dinheiro se o seu trabalho envolver o talento que Deus te deu. Eu falei que eu quero gastar tempo na aplicação hoje. Eu tenho várias coisas para aplicar hoje. A primeira delas, preste atenção, porque quem está nos grupos de conexão, e está bem fácil achar nossos grupos de conexão. O pastor Soares e o Enat fizeram um tremendo trabalho esses dias agora. Colocaram lá a lista, o horário, como você acha um grupo de conexão, está no nosso aplicativo. Durante essa semana eu quero que você encontre um grupo de conexão. Se você não encontrar um grupo de conexão, não pode estar, você tem que achar uma pessoa antes de sair, para fazer algumas das atividades que eu vou pedir que você faça. Porque nós queremos te ajudar. Nós estamos aqui como igreja. Eu falava com esse jovem que parece um primo meu, um árabe aqui ó, na frente. Ele falava assim: pastor, estou muito feliz com a igreja que nós estamos nos tornando. Ele falou assim: pastor, estou muito feliz com a igreja Mega Church que nós estamos edificando neste lugar. Eu disse para ele uma frase que impactou a minha vida primeiro, e depois eu falei com ele. Eu falei: nós não estamos edificando a igreja, nós estamos nos tornando uma igreja. Porque a igreja é uma pessoa, é um organismo vivo. Não é uma instituição no qual nós trabalhamos para ela ser. É um povo que nós trabalhamos para ele ser. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E nós estamos nos tornando um povo, e um povo de Deus. E esse povo precisa estar juntos, porque nós juntos somos poderosíssimos, queridos. Nós somos muito melhores quando a gente anda junto. A gente em casa, a gente vai lá ter os benefícios. Hoje com as redes sociais, tem muita gente que fala assim: eu estava assistindo as redes sociais, ou estão assistindo pastores nas redes sociais. Para você que gosta de pastores nas redes sociais, amém, glória a Deus, deixa ele edificar. Mas se você fizer dele o seu pastor, quando você estiver ruim, pede para ele orar por você, tá? Não liga para mim não. Se você quer esses pastores aí na sua vida, não me chama também não. Porque tem gente que está fazendo das redes sociais a sua vida com Deus.
Nós precisamos um dos outros viver, estar conectado, andar juntos, ter compromisso uns com os outros. Porque na hora do desespero é um abraço, é um choro que você precisa lado a lado com você. Amém? Glória a Deus, precisava de falar isso. Então uma das coisas que nós vamos fazer, que só pode fazer quem é parte do corpo, é orar um pelos outros. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu não estou terminando ainda não, tá? É um exercício. Porque eu quero que você descubra os dons que Deus te deu. E se você já sabe o dom que Deus te deu, a sua oração vai ser um pouco diferente. Você já sabe. Você vai pedir para Deus te dar graça para usar esse dom. Amém? E Deus te colocar em exercício com esse dom. Se você não sabe, essa pessoa que está do teu lado vai orar com você. E eu creio no poder da oração. Eu creio que nós vamos orar de 2 ou 3 no máximo. Eu queria que vocês orassem uns pelos outros. E a oração é muito simples. Você vai pedir para Deus abrir o entendimento dessa pessoa, para que ela conheça o dom que ela recebeu. Primeiro, se não houver ali uma barreira, que ela, eu não tenho dom, Deus vai quebrar essa barreira hoje, porque Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, amém? Mas eles toca para nós aí, enquanto as pessoas oram. E você que está em casa, eu queria que vocês colocassem de pé. Você que está aqui, pode começar a orar. Não fique tímido não, de orar por ninguém, ore com alguém. Pode ser uma oração simples, Senhor, abre os olhos dela, para que ela enxergue o dom que o Senhor deu a ela, o dom que o Senhor colocou sobre ela. Eu creio que o Senhor deu dom a cada um de nós. Você que está em casa, eu estou orando por você. Deus te deu um dom, Deus te deu uma capacitação, Deus colocou sobre você o Espírito dele. E o Espírito de Deus que está sobre você te qualifica para fazer algo nessa vida. E Deus tem um plano para você dentro do dom que Ele te deu. E eu creio que em nome de Jesus, os seus olhos vão ser abertos e você vai ser desperto para o dom que Deus colocou sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Se você terminar de orar, sente-se por mais um pouquinho. Eu só quero te mostrar que tudo é espiritual. Eu estou pregando uma mensagem que parece que dons, falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre trabalho, não é espiritual. Tudo que nos envolve é espiritual. Me fizeram uma pergunta essa semana que eu coloquei lá em enquete. Pastor, como é que a gente faz a respeito de estresse causados pela dívida? Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que orar. Você tem que buscar a presença de Deus. Porque, embora dívidas é algo material que causa muitos transtornos emocionais e até físicos, é algo que você tem que tratar de forma espiritual. Então, descobrir o seu dom é algo espiritual. A gente poderia dar hoje aqui vários testes, existem inúmeros testes. Eu vou fazer uma série no ano que vem para ajudar você a potencializar o seu dom. A gente vai criar uma série só para isso. E se você quer muito mesmo fazer, eu quero descobrir agora. Tem testes que eu posso te ajudar inúmeros na internet hoje para você fazer e descobrir o seu dom. Mas tudo começa com oração. Peça a Deus, Deus, me ajuda a entender o dom que o Senhor me deu. Me ajuda a aceitar que o Senhor me deu um dom. Me ajuda a compreender que o meu dom não é para mim e eu preciso exercitá-lo. Em nome de Jesus. A segunda coisa, para descobrir o seu dom, que tipo de fruto você está dando? E essa vai ser a atividade do grupo de conexão dessa semana. Eu disse para o pastor Soares, eu quero reforçar aqui para todos os líderes, você não precisa de passar a minha mensagem inteira, não é o propósito dos grupos de conexão, é fazer a atividade da semana. E essa aqui é a atividade do grupo de conexão. E como que é essa atividade? Ela é bem simples. O grupo vai estar juntos, vai pegar uma pessoa e vai sentar ela de costa para o grupo, para que ela não saiba quem é que está indo fazer o que eu vou pedir para fazer. E a ideia é essa pessoa sentada de costas, as pessoas vão escrever bilhetinhos, naquele stick note seria preferente, que prega o que ela vê na vida dessa pessoa, de positivo, tá, queridos? E o povo escreve fruto bom, não fruto podre. Por isso que é importante o grupo de conexão, porque você tem que conhecer as pessoas, amém? Essa atividade é difícil para quem não se conhece. Você pode fazer julgamento, você pode, olha, eu acho que você é assim. Mas se você conhece a pessoa, escreve lá, olha, você é talentosa, escreve lá, pá. Você tem uma voz bonita, pá, coloca lá. E vai colocando todas as características positivas que você vê na pessoa. E quem vai receber depois, vai pegar, não sabe quem escreveu,
Tente colocar de uma forma que as pessoas que estão escrevendo, as outras não veem. Ou pede para todo mundo escrever junto e pular de uma vez, para um não ser influenciado pelo outro. Vocês estão entendendo? E aí a pessoa pega e gasta um tempo vendo aquilo. E você vai perceber que essas características se refinam em 2 ou 3 características similares. Embora as pessoas podem escrever de várias formas, quando você afinar isso, colocar num funil, elas parecem com 2, 3 no máximo. Amém? E o que é isso? É o fruto que você está, que as pessoas estão recebendo já de você. Isso ajuda o seu dom, ajuda. Eu me lembro que quando pequeno as pessoas já falavam para mim de coisas que eu falava, não, de jeito nenhum. Mas eles já colhiam, eles já recebiam esses frutos na minha vida. Então faz muito a ver o dom que Deus me deu. As pessoas já estão se beneficiando do fruto que sai da sua vida. E muitas vezes, preste atenção, você tem uma ideia equivocada do dom que você tem, do fruto que está saindo. Eu dizia para o Beto e para o, acho que não sei se foi o Beto ou o pastor Enad, que tem gente que acha que é abacateiro, mas o povo só vê laranja neles. Não, eu sou abacateiro. E o povo, eu como laranja. Pastor, explica isso melhor. Tem gente que, por exemplo, eu conheci uma pessoa que achava que era pregadora. E ela pregava assim, unção, muita teologia, muito bom, mas as pessoas não gostavam de ouvir. E é um problema, né? Se o cara é pregador e o povo não gosta de ouvir. E aí a palavra de pregar, as pessoas chegavam em mim e falavam, pastor, pelo amor de Deus, não põe fulano para pregar não. Aí eu falei, filho, me ajuda, vai lá e fala para ele. Porque eu já falei. E eu dizia para essa pessoa, o seu dom é ensino. O seu dom, e você pode ser um pregador e ensinador, amém? Você pode ser pastor e mestre. Mas tem pessoas que é mestre só. Não prega com eloquência, não consegue cativar as pessoas, não consegue manter a atenção. Pode ser trabalhado? Pode. Eu me aprendi isso com John Maxwell, diz que todo mundo tem um nível, uma tampa, que você pode nascer com um nível 4 e ser trabalhado e ir para um nível 8. E outros já nascem com 8, rapidamente vão para 10. Todo mundo pode melhorar com técnicas, é claro que pode. Mas pelo menos reconheça o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Quantos podem dizer amém? E às vezes essa verdade dói, alguns não vão querer ouvir. Mas é a hora de você trabalhar no que precisa ser trabalhado. Quantos podem dizer amém? Então essa atividade vai ser tremenda essa semana. Você precisa de fazer ela no seu grupo de conexão. Todos os grupos vão gastar um tempo com isso essa semana. Terceira coisa de pontos de ação que eu quero fazer essa semana, eu quero te ajudar a fazer essas perguntas também, para ajudar você a descobrir o seu dom. Isso vai te ajudar muito. A primeira pergunta é: o que eu gosto de fazer? Essa semana no Staff Meeting, nós fazemos toda semana a gente faz uma avaliação dos cultos, dos que vai vir, da mensagem. E eu amo, porque esses irmãos que trabalham comigo, a gente é um time, gente. Ninguém aqui, às vezes o holofote é sobre um, mas é uma equipe enorme atrás, que faz com que a gente se torne a igreja que a gente é. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que estão do meu lado, porque na hora que eu falava sobre isso, sobre os dons, sobre ganhar dinheiro com o seu dom, e você fazer o que você gosta, o Moisés fez uma pergunta: pastor, e se o cara gosta de fazer uma coisa que não dá dinheiro? E eu falei, como assim? Por exemplo, eu conheço uma pessoa, ele diz que gosta de artes, mas se ele for viver de arte, ele morre de fome. Eu disse, verdade, Moisés, faz a gente pensar. Então o que eu gosto de fazer é importante, porque o importante, queridos, mesmo que aquilo que você vai fazer, que é de acordo com o seu dom, não te dá dinheiro, você precisa se satisfazer nisso. Quantos estão entendendo? Porque o problema é fugir da frustração. Então eu disse para o Moisés, e ele me ajudou a elaborar essa resposta. Eu disse, olha, a melhor coisa é você encontrar uma atividade que te dará lucro mais próxima ao dom que Deus te deu. O Enad trouxe um bom exemplo na mensagem dele. Ele disse que uma pessoa da cidade que ele morava, uma cidade pequena, tinha o dom de desenhar quadros lindos, mas na cidade pequena ninguém comprava os quadros dele. Mas era o que satisfazia, era o que trazia, sabe? Todo mundo dava os quadros lindos, mas ninguém comprava. Até que ele começou a fazer o que? Artes de letras. E todas as empresas começaram a usar a arte que ele tinha, a habilidade que ele tinha, para fazer os nomes das empresas. Chegou ao ponto que as pessoas tinham que esperar 1 ano para ele poder fazer uma arte para ela. Então, dentro do dom que Deus te deu, concilie isso com algo que vai te trazer renda. Quantos estão entendendo? Então, mas é importante você descobrir o que você gosta de fazer. Essa é a primeira pergunta. Segunda, o que os outros estão incentivando você a fazer? E preste atenção, pessoas
de Deus, tá? Porque tem gente do cão aí que está incentivando a gente a fazer coisa errada. Dessa você tem que fugir. Por isso você tem que ter o dom de espírito, o discernimento de espírito. Porque você tem que saber quem está falando. Mas o que as pessoas incentivam você a fazer? Pô, quando você faz isso é maravilhoso. Às vezes é uma comida. Tem gente que faz comida. Gisele, posso falar? A Gisele fazia uns bolinhos aqui na igreja e ela de vez em quando trazia para mim. E um dia eu olhei para a Gisele e falei assim: Gisele, você precisa de abrir uma empresa disso. Lembra da nossa conversa? E aí a gente, pastor, mas não leva jeito. Filha, você leva. Para o meu estômago você leva. Eu falei: olha, é uma delícia os seus bolos. E a gente sentou, eu, ela, o esposo dela. A gente orou, lembra? A gente criou o nome. A gente começou a pedir a Deus direção. E se você nunca comeu o cake que a Gisele faz, o Cheesecake Factory dela, o Jesus Factory, você está perdendo. O problema é que você vai ter que malhar muito depois para perder todas aquelas calorias. Fiz uma propaganda hoje e ganhou a comissão aqui, é? Mas é isso, as pessoas estão te incentivando a fazer. Leve em consideração, pelo menos pare para pensar sobre isso, o que as pessoas estão dizendo que você faz e faz bem. Terceira pergunta: o que você se destaca? Onde você se destaca? Você se destaca nos esportes, na arte, na música, na administração? O que você destaca? Sério, ali te ajudará a descobrir o seu dom. Quarta coisa: o que te dá energia. Queridos, tem coisa que a gente faz que deixa a gente para baixo, mas tem coisa que é uma energia, não é verdade? Você faz e as pessoas te admiram, te encorajam a fazer e te dá energia. A minha esposa é ótima com organização, e tem hora que eu preciso desligar ela, porque ela começa a organizar, não para, mas dá energia para ela. Ela está morta e não para. Eu vejo que ela está cansada, mas ela tem energia a fazer aquilo, organizar. E é muito legal ver que ela faz e aquilo traz o quê? Energia, satisfação. Então isso te ajuda a mostrar onde está o seu dom. Mas antes de você sair por aí, eu tenho umas perguntinhas bem rápidas que eu quero compartilhar com você, sobre ideias que você pode vir a ter de acordo com uma mensagem. Depois de uma mensagem como essa, você: olha, eu quero abrir um negócio. Deixa eu te dar umas dicas. Eu não sou um expert. Como disse um irmão aqui na igreja: pastor, o senhor está dando em 1 hora o que a gente paga aí caríssimo e recebe em 4 meses. Eu estou fazendo um resumão para vocês. Antes de você sair fazendo um negócio por aí, eu quero te ajudar aí. Depois que você descobrir o seu dom e quer abrir um negócio, faça a seguinte pergunta: existe um mercado para isso que quero fazer? No local que você vai trabalhar, existe mercado para isso? Há pessoas querendo comprar esse produto, receber esse serviço? Quantas pessoas estão dando esse serviço? Qual o preço delas? Há realmente a história daquele homem que foi para uma ilha e ninguém usava sapato, e a empresa mandou ele lá, ele chegou lá e falou assim: vou embora, porque aqui ninguém usa sapato. Olha a visão dele. Foi embora da ilha. Passou um tempo, o dono mandou outra pessoa. Chegou lá, ele ligou para a empresa e falou assim: fabrique mais sapato, porque aqui ninguém vende sapato, eu vou vender para todo mundo. Mesmo lugar, mesma visão, perspectiva diferente. Então, às vezes não vai ter a dificuldade, você vai reverter essa dificuldade, mas você tem que fazer pelo menos um estudo de campo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Um estudo de campo. Existe mercado? Segunda pergunta: o que eu quero fazer se encaixa na minha fase de vida atual? Isso aqui é chave, porque às vezes você está muito jovem ou já muito velho. Lembra da série Kairos? Passou. Tinha um irmão que eu amava ele, de verdade. Ele faltava 6 anos para aposentar, e um bom salário. Ele largou tudo e veio para cá. Eu falei: cara, por que tu não esperou pelo menos aposentar? Esperava, faltava 6 anos somente. Às vezes, preste atenção, a fase que você está tem que ser estudada. Você tem família, você tem já responsável. Não desista do sonho. Talvez pode parecer que está tarde, mas não desista. O que eu estou tentando dizer é: avalie com a fase que você está. E outros são jovens ainda. Você vai tentar, não vai dar certo, mas falta de experiência, falta conhecimento, falta QI, quem indique. Amém? Tudo é chave, é network. Já ouviu falar nisso? Você trabalha nos seus network agora, lá na frente vão te gerar frutos na sua vida. Então é importante isso. Terceira coisa: você tem o que é preciso para começar. Porque às vezes você tem uma excelente ideia, mas não tem o que precisa. Não tem o network, não tem dinheiro, e vai fazer as coisas dando passos mais largos do que os seus pés podem alcançar.
Isso é terrível. Então, eu encorajo, eu oro, queridos, Deus sabe, quem está me acompanhando já há um tempo sabe que eu estou orando, isso já tem tempo. Eu estou orando para Deus fazer com a costa que nós moramos, seja a costa mais poderosa, com os brasileiros mais empreendedores, mais bem-sucedidos em todos os Estados Unidos, de verdade, de verdade. Nós vamos ter grandes empresários nessa costa, nós vamos ter pessoas riquíssimas aqui, porque nós vamos mudar a nossa mentalidade, amém? Nós vamos mudar a nossa mentalidade. Nós vamos ver essa nossa comunidade de brasileiros ser transformada nos próximos anos, em nome de Jesus. Me dá aqui essa sacola, amor. Vou dar um presente para uma pessoa agora. Eu quero já estimular você com um presente. Quem quer ganhar um presente? Vem aqui em cima, corre. Está demorando, estou te pedindo um só. Já vem um só, vem a Fernanda, só um só já. Fernanda. Veio primeiro, demorou, estava na frente e dormiu no ponto. Eu vou fechar aqui. Eu quero que você escolha, mas só pode escolher um só. Não, é coisa simples. Tem a ver com o que eu vou ensinar. Eu quero que você pegue um presente. Ué, calma. Essa tá boa pra beber, que eu tô numa sede. Ó. Qual delas que você quer? Quero essa. Por que você escolheu essa? Porque ela é mais pura. Não. Lá dentro, tudo tá... Tem alguma suja? Não. Tem alguma aqui mostrando que não é água? Não. E por que você escolheu essa? Ela chamou mais a minha atenção, o vidro dela, porque eu conheço ela. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que é isso? Marketing. Amém? Cadê meu presente para levar a sua feed? Amém? Presta atenção. Quando você for começar a água, e eu dizer para ela assim, olha, dentro dessa aqui também está feed, eu que coloquei, só que você não viu. Essa aqui também é feed, ó. Mas olha como ela está sendo apresentada. Alguém quer? Então quando você tiver o seu produto, tenha certeza que ele está na melhor embalagem, da melhor apresentação, da melhor forma possível antes de você divulgá-lo. As pessoas comem com os olhos. As pessoas vão se impressionar com a forma que você apresenta. Vai chegar lá, você quer montar uma empresa de limpeza de casa? Você chega lá bem vestido, com a empresa, meu Deus, deve ter uns 500 funcionários essa empresa. É você e o casca de bala. Só você e o esposo. Né, João? Tem ninguém mais, mas você chegou lá porque quando eu mandar aqui a equipe e tal, a pessoa vai olhar e falar, é essa. Mas você não chega lá parecendo que você... Não, venda o seu produto. Então o marketing é importante. O marketing é importante. Quantos vão dizer amém para isso? Então são dicas que esse seu pastor te deu de ouro para você ser bem sucedido. Então lembre-se que nem toda ideia é viável. E nem sempre estarão prontas para começar algo de imediato. Mas vai maturando isso, vai trabalhando em cima disso, vai orando sobre isso. Se você der pequenos passos hoje, você vai levar essa empresa adiante. Você vai levar esse negócio adiante, de acordo com o dom que Deus te deu. O mundo precisa de um dom e talento que você tem. Há problemas lá fora que você é aquela pessoa que vai resolver. Amém? Você é a pessoa que vai resolver. E quando você resolver, $1 para fazer o X, 9.999 para saber onde fazer o X. Aleluia. Para terminar, coloque-se de pé. O dinheiro sempre responde ao valor. Sempre. Saiba o seu valor. Saiba quem você é, o que Deus colocou sobre você, o dom que Deus te deu. O dinheiro não respeita o tempo que você faz, mas o valor que você tem. Uma vez que você descobrir o seu dom e colocar em prática o seu dom, o potencial que Deus colocou dentro de você, as pessoas vão ter prazer de pagar o seu valor. Para terminar, a gente vai orar lendo esse versículo, Romanos 12:6. Vamos memorizar ele mais uma vez. Temos dons diferentes
Vamos ler juntos? Temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12:6. Temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Mais uma vez, temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Vamos agora personificar. Eu tenho um dom diferente de acordo com a graça que me foi dada. Eu tenho um dom diferente de acordo com a graça que me foi dada. Aleluia, aleluia. Hoje é um divisor de água na sua vida. Deus vai começar algo novo dentro de você. Amém? A presença do Espírito Santo está nesse lugar. E Deus te trouxe aqui para te moldar. Aleluia. Glória a Deus. Não perca o nosso grupo de conexão. Você que está nos assistindo, se você faz parte dessa região 500 da Mila, em Salto São Francisco, venha nos visitar. Há um espaço para você aqui. Vamos orar. Se você precisa de oração, fale com o pastor Soares, pastor Milson, eu vou estar aqui na frente. Qualquer outra coisa, a gente está aqui para te abençoar em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Fluam no dom que Deus deu a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus a todos.